Canabidiol, um composto muito interessante para a medicina. Ele é um fitocannabinoide, ou seja, vindo da planta cannabis e que ele não possui efeitos psicológicos como o THC. Esse composto, tecnicamente, é um composto novo para a ciência. Nós estamos falando aí da sua descoberta, isolamento e os primeiros estudos a partir da década de 60. O sistema endocannabinoide, como eu já trouxe aqui para vocês algumas vezes, assim como nós temos nosso sistema circulatório, nosso sistema nervoso central, esse sistema endocannabinoide que atua regulando o nosso organismo, ele também é recém-descoberto. Nós estamos falando aí de estudos de 30 anos atrás. De lá para cá, muitos trabalhos apareceram e as evidências elas estão sendo construídas, mas muitas vezes o apelo do uso desses produtos é maior do que de fato a ciência consegue trazer das evidências. Quando nós estamos olhando para o canabidiol, tecnicamente nós sabemos nesses últimos anos que é um produto muito bem tolerado, com poucos efeitos colaterais. Quando nós utilizamos, dependendo da dose que utilizamos, às vezes, inicialmente, podemos ter efeitos gastrointestinais, um pouco de sedação, mas normalmente esses efeitos eles são passageiros. Agora veja, quando nós olhamos para esses produtos disponíveis no Brasil através de importação, que são chamados de canabidiol, nós temos o canabidiol isolado com alto grau de pureza e nós temos o canabidiol que muitas vezes ele é chamado de extrato de cannabis aqui no Brasil. O que é o extrato de cannabis? É um produto que contém diversos componentes ali dentro, mas na sua grande maioria de proporção o canabidiol. Farmacologicamente dizendo, também não existe uma equivalência entre o canabidiol isolado e o extrato de cannabis com uma proporção maior de canabidiol. Perceba que tudo que eu estou trazendo para vocês, existem diversas camadas aqui de conhecimento e de complexidade que é importante que nós consigamos ir fazendo essas diferenciações. Um produto isolado, no qual ele é aprovado por um órgão regulador, realmente é muito diferente de um suplemento alimentar que você consegue comprar fora do país sem receita médica. Então, a partir do momento em que nós olhamos para o canabidiol e nós vimos que ele tem um potencial grande ali terapêutico, ou seja, para diversas condições, a primeira evidência mais robusta que nós temos é para a ação anticonvulsivante dele. E hoje nós utilizamos ali, pelo menos em estudos e clinicamente, ou seja, em paralelo, muitas vezes com ação ansiolítica, eventualmente para regular, melhorar a qualidade do sono. Existem algumas outras evidências também que estão sendo construídas como alteração comportamental em quadros demenciais, alterações comportamentais e alguns sintomas dentro de transtorno de espectro autista. Mas nós olhamos para o canabidiol como um medicamento. A Anvisa, dentro da sua regulação, ela espera que esses produtos, as indústrias, elas consigam fazer os ensaios clínicos e que num futuro não tão distante nós possamos ter as evidências e chamar o canabidiol de medicamento. Nesse sentido, como nós olhamos como um remédio, é importante lembrar que ele tem uma metabolização hepática e ele pode ter uma interação com outras medicações. Normalmente, quando nós estamos falando do canabidiol, nós olhamos para algumas condições do que nós compreendemos da dimensão neuropsiquiátrica e que grande parte dos nossos pacientes acabam utilizando às vezes 1, 2, 3 medicações. O que eu quero dizer para vocês é que existem sim uso concomitante com outras medicações, até porque as evidências que estão sendo construídas, elas mostram que o canabidiol ele entra como um complemento, ou seja, um adjuvante à terapia padrão. E nesse sentido, é fundamental que nós possamos, como clínicos, o paciente em si, pelo menos nesse primeiro momento, ele não precisa desse conhecimento, mas o médico que prescreve, ele precisa ter o conhecimento de que ele pode interagir com outras medicações, tanto potencializando quanto reduzindo os efeitos, assim como algumas medicações também podem fazer isso com o canabidiol. Nós, como pesquisadores e clínicos, nós olhamos o canabidiol como num futuro próximo, uma medicação. E nesse sentido, sendo um remédio, ele precisa ser pensado e prescrito num contexto médico. Com uma prescrição, uma indicação adequada, muitas pessoas podem sim se beneficiar com ele.